Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um podcast, Um Cristão de Quebrado. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem sério, mas bem polêmico também, sobre Isaías, Ezequiel e quem é Heliel Ben Shahar, Satã ou Babilônia, né? A grande dúvida, o grande X que a teologia discute até hoje. E hoje nós chamamos um grande teólogo aqui, escritor, escreveu 3 livros, esses que vocês estão vendo aí. O Edivaldo vai se apresentar, o vento cai. E para discutir sobre esse tema, quem os textos estão dizendo que a alusão a Satanás ou a própria Babilônia? Eu não vou falar disso, Everton, Gabriel também não vai falar disso. Quem vai falar é o Edivaldo Cipriano, escritor desses exemplares que sempre estamos aqui lutando contra o sistema, né, Edivaldo? Lutando para o conhecimento, olha só o nível que a gente chegou, lutando para que o conhecimento chegue de forma plena à mão das pessoas, né? Uma vez que a palavra de Deus não está algemada, por isso que Deus tem levantado pessoas como o Edivaldo também para falar sobre assuntos polêmicos. Satã ou Babilônia? Quer falar alguma coisa aí, Vim? Só fazer a propaganda aqui, ó, o livro dele. Esse daqui é a minha edição, tá até no plástico, ó, novinho. Quanto que tá saindo esse livro hoje? Na verdade tá tudo esgotado, né? Ó, esgotou? Tá tudo esgotado. Esgotou. Eu tenho um ou outro promocional, eu tinha lá uns 5, aí eu trouxe, vou levar lá pro Everton ver o que ele vai fazer. Mas a plano de Ou colocar jogar na novamente no fogueira mercado. ou sortear pra alguém. Jogar na fogueira. Bom, esse daqui é meu, certo? Tem PDF? Eu tenho, mas assim, não está disponível, é porque vai para gráfica para fazer novas edições, né? Então brevemente estará no mercado. Isso. Então comprem o livro dele, hein? Ajuda ele também. E na verdade isso é quase a preço de custo, né? Os livros. É a preço de custo, porque é aquilo que eu falei, se você não é famoso, você não pode exigir muito lucro do que você escreve. Exatamente, é mais como uma obra de informativo para a comunidade cristã. Exatamente. Então, o Edivaldo, se apresente um pouco, fala um pouco de você, quais são os seus cursos. E o Edivaldo é também mestrando em bioética, é isso? Bioética, exatamente. Olha quem está sentado conosco hoje, nesse podcast Um Cristão de Quebrado. Se apresente, Edivaldo. Tá, eu sou o Edivaldo Cipriano da Costa, sou professor da Rede Pública e também há muito mais tempo da área de teologia. Comecei lá ainda jovem, né? E hoje esse ano eu já vou ficar oficialmente ancião. Então eu tenho já uma lutazinha dentro dessa área de estudo da Bíblia. Sou apaixonado por essas polêmicas que existem dentro da Bíblia, então escrevi 3 livros, né, relacionados a essas polêmicas. E eu estou aqui para a gente debater. Eu sei que o tempo é curto. Vamos escolher aí um, porque não vai dar para falar de tudo, a gente vai acabar, quando se fala de tudo ao mesmo tempo, a gente acaba complicando a cabeça das pessoas. Se quiser, a gente foca no Rei Léo, né? Uma outra oportunidade, a gente vai falar do querubim ungido. São 3 livros, então a gente tem 3 programas para fazer com ele. Se tiver essa oportunidade, né? A gente vem aí para falar sobre esses 3 livros aí. E o Edivaldo é aqui da nossa quebrada, cidade Tiradentes, Barro Branco, é isso? Isso, Barro Branco. Tudo acontece no Barro Branco. Tiradentes, Barro Branco, é tudo. O Barro Branco é daqui da Tiradentes, deve ser a quebrada mais famosa aqui da Tiradentes. É a zona sul da Tiradentes. Tudo acontece no Barro Branco. Tudo. E é tão tudo que existe um teólogo que está escrevendo sobre Heliel ou Babilônia? Isso. Heliel Ben Shahar, É Satã Satã ou é ou Babilônia? Esse é o nosso questionamento. De quem os textos de Isaías e Ezequiel estão falando? Quando a gente lê Isaías, se você deu um Google aqui, aí eu coloquei origem de Satã, o Google já joga para Isaías 14, já fala de Ezequiel 28. O Google está falando, mas só que vem aqui um monte de coisa escrita que não dá para identificar muito bem, mas com você hoje nós vamos identificar de quem é esse livro, ou um assunto tão polêmico que os hebraístas têm discutido ao longo do tempo, de quem de onde veio a origem de Satã, ou se os textos estão falando de Heliel ou da própria Babilônia. Então, vamos começar a
nossa enquete aqui falando com o Odivaldo Cipriano, autor deste livro. Ô Odivaldo, as perguntas que você tem ouvido, ó, qual é a parte incisiva ali, ó, que divide a mente das pessoas que estudam a Bíblia de fato, que não estão aí sendo levadas pelos falsos profetas, né? Ah, e na cidade de Tiradentes também tem um monte de falsos profetas. Fica aqui a nossa denúncia. O caso aqui nosso é orientar as pessoas a não ficar na mão do palhaço, que também é traduzido como falso profeta. Quais são as dúvidas que as pessoas mais perguntam para você? Então, o texto bíblico, ele é um texto que leva... Tira uma água aí. O texto bíblico, ele é um texto que leva as pessoas a pensar em algumas coisas com relação a Satanás dentro do texto, né? Especificamente, Isaías capítulo 14, aqui tem uns textos aqui, principalmente no verso 13 e no 14, que são bem comprometedores. Quem ficar isolado nesse texto vai estar convencido que Isaías está falando do diabo. Então calma aí. Então, se a gente ler assim, sentar no sofá de casa e abrir Isaías 14, é esse? Esse é o texto. A gente vai ter essa herança epistemológica de que realmente é Satanás. Eu tinha fechado que Isaías estava falando de Satã, mas eu comecei a dar uma lida no livro do Odivaldo e falei, opa, realmente tem algo diferente nessa história. Quem lê os meus livros, sem falsa modéstia, ele vai no mínimo vai balançar nas suas ideias, né? Porque eu fundamentei, tanto que quando eu fui a um programa de TV, o apresentador lá, né, pastor Heber Cocarelli, ele falou, olha, balancei bastante aí, fiquei bem convencido do que você escreveu, né? Só que nós já temos uma história enraizada aí há quase 2000 anos, de que Isaías está revelando a queda de Satanás, né? Então, você imagina, uma história que está há quase 2000 anos, você desarraigar agora, você tirar, é difícil. É uma interpretação de 2000 anos. Uma interpretação de quase 2000 anos. Ela começa lá pelo 3º século e está até hoje. Ela começa lá no 3º século com a tradução de Rei Léo, né? Exatamente. Aparece a expressãozinha Rei Léo Ben Shahar, que é a estrela da manhã, filha da alva, e as pessoas pegaram essa versão hebraica, essa palavra hebraica, e começaram a interpretar, lógico, isso vem a partir dos grandes teólogos da igreja, começaram a interpretar que esse texto falava a respeito da queda do diabo. Então, de lá para cá, essa ideia vem se popularizando, né? De lá para cá, muitos teólogos, de lá para cá, muitos estudantes da Bíblia, muitas pessoas se aprofundaram na Bíblia e nunca conseguiram ver nada diferente que não seja uma queda de Satanás aqui. Você disse que isso está se popularizando, na verdade já se popularizou, né? A gente estava discutindo aqui antes de dar o play na câmera, que o Brasil, a mentalidade estudantil, acadêmica do Brasil ainda gira em torno do período medieval. Exatamente. Do período, e Orígenes e Fílon de Alexandria tinham um método de interpretação bíblica alegórico, que é muito perigoso. Tudo bem, Orígenes e tal, quem sou eu para falar de Orígenes? Mas é isso que a gente está discutindo aqui. O método alegórico, ele não é preciso como o método exegético que o Odivaldo está dizendo sobre o tema. O método alegórico, ele acabou trazendo a seguinte consequência para quem lê e interpreta a Bíblia: espiritualizar tudo. Então você vê gafanhoto, gafanhoto é um demônio. Você vê qualquer coisa que acontece na Escritura já vai para o lado espiritual. Se torna uma alegoria, né? Se torna uma alegoria. Gafanhoto não é um demônio? Então, é outra coisa que de repente eu vou escrever um livro, né? Que eu não suporto essa ideia de que gafanhotos, lá principalmente os gafanhotos que aparecem em Joel, lá o migrador, o cortador, o devorador, que sejam demônios. Essa é uma outra grande aberração que está no meio evangélico aí, assim.
respeito as opiniões, eu sei que tem muita gente que vai me ouvir que vai dizer... Esse podcast aqui, né, a gente não fecha com ninguém, o negócio é discutir o que a Bíblia diz, então, irmão, não fique... Isso, não se assuste. Não se assuste, o que vão ouvir aqui, tudo é questionável, né? Lógico, é uma pessoa que está dando uma opinião e, assim, a gente não é dono da verdade, mas, assim, o que eu escrevi, eu me convenci para escrever um livro sobre esse assunto, primeiro me convenci de que eu estava... em busca de uma verdade, e para mim eu cheguei à conclusão de que o que eu escrevi é a verdade. A gente não está querendo refutar Orígenes, porque o método de Orígenes é um método alegórico. Então, tudo bem, se você gosta do método alegórico, o nosso questionamento não é esse. Nosso questionamento é exegético. O que a Bíblia, em sua exegese, diz? O Oswaldo foi professor do seminário? Sim, sim. Qual seminário, Gil? Fala. Da FAESP. A FAESP é a Faculdade de Teologia do Belém, tá? Existe até hoje, né? Então, a gente não traz qualquer um aqui. É um cristão de quebrada no nosso podcast, mas é um cristão de quebrada com qualidade. Outra, a prerrogativa de cristão não é essa prerrogativa idiotizada, estereotipada que o sistema já tem do cristão, não. Terninho azul bebê e topete. Não, pessoas inteligentes. Vai lá, João, desculpa. Então, tem dois assuntos aqui, né, que a gente pode, que eu assim, até aconselho que a gente não misture. Isaías fala da estrela da manhã. A Babilônia. Isso, que é a palavra Rei Léo Ben Shahar. O outro livro que está ali que o pessoal pode observar já é uma interpretação em Ezequiel. Do querubim? Isso, a do querubim. Então eu não quis misturar. Quando eu fiz o livro sobre Rei Léo Ben Shahar, eu só interpretei a partir da visão de Isaías. Já o querubim ungido, eu só interpretei a partir do Ezequiel. Então eu não misturei os assuntos. Esses dois textos, todo mundo que vai falar sobre queda dos anjos, queda do diabo, não foge desses dois textos, né? É isso que a gente está acostumado a ver. Então, quando o pessoal vai falar de Isaías, ele vai falar da estrela da manhã e vai dizer, estrela da manhã aqui, ó, aqui está falando da queda do diabo. Quando ele vai falar do Ezequiel, que o Ezequiel tem a metáfora do querubim ungido, aí todo mundo vai dizer que o querubim ungido também é o diabo. Então eu fugi dessas interpretações e procurei colocar interpretações históricas no texto, porque na minha opinião é isso que os autores bíblicos estão fazendo. Resumindo essa primeira fala minha, na cabeça do Isaías, nem de longe está passando a ideia de uma queda do diabo. E na cabeça do Ezequiel, quando ele fala do querubim ungido, isso aí é um tema para um outro debate, eu acho que mais ainda complexo. De forma nenhuma está passando na cabeça do Ezequiel uma possível queda do diabo também. Quais são os versículos? Vamos ver aqui só para... De forma nenhuma? De forma nenhuma, nem na cabeça de Isaías, nem na cabeça do Ezequiel. Eles não passa nem de leve a ideia de uma queda então, na cabeça deles. Lê primeiro os versículos para o pessoal ter a noção do que a gente está comentando aqui. Não, vamos polemizar. Isso. Então, o que você acabou de dizer, você está dizendo que os pregadores da atualidade, está todo mundo pregando errado. Na minha opinião, infelizmente, eu tenho que admitir. Inclusive, tem uma pregação, com toda a humildade, há uma pregação que eu ouvi, eu falei assim, meu Senhor, não é possível que eu esteja ouvindo isso. Eu não vou citar nomes, mas é um grande pregador dentro da minha igreja, não vou dizer que é um ídolo, mas assim, é requisitado. É quase que tem uma pregação chamada A Síndrome de Lúcifer, né? Quase 1h30 de pregação sobre, dizendo que Lúcifer é Satanás e que esse nome Lúcifer é o nome do diabo. Isso para mim foi, quando eu ouvi essa pregação, me desculpem, mas para mim foi um grande absurdo. Pregadores famosos? Pregadores famosos, gente. Bezerros de ouro cristão, né? Então não tem nada na Bíblia. Assim,
deixa eu colocar uma ideia aqui, que é de onde o meu ponto de partida para começar a escrever esses livros. Só para ficar antes que você fale, só para ficar claro que a gente não está dizendo que Satanás não existe, né? Sim, eu deixo claro no Jesus fala de diabo, expulsa demônio, a torta e direita, não é isso. O ponto é de que os textos estão falando. Exatamente. Desconstruindo essa mistificação que fizeram, né? Exatamente. Então, assim, muitas pessoas perguntam então para mim, né? E eu vejo perguntando para outras pessoas também, outros intérpretes. E o que a Bíblia fala sobre a queda do diabo? Aí é aqui que está o meu ponto de partida. Nada. A Bíblia não fala sobre a queda do diabo. Eita! Só que nós vivemos por fé, mas a gente não quer se ater à fé, a gente quer procurar, quer ter provas. A Bíblia não fala nada sobre a queda do diabo. Não existe. O que a Bíblia fala, quando Jesus vai falar a respeito, ele fala assim: ele é homicida, ele é o pai da mentira. Adjetivos. Mas, vejam, eu digo no livro, quando foi que Jesus pegou a profecia de Isaías? Jesus foi uma das pessoas que mais falou do diabo. Quando foi que Jesus pegou a profecia de Isaías? Quando foi que Jesus pegou a profecia de Ezequiel? O próprio apóstolo Paulo ele usa bastante o Velho Testamento, né? Quem estuda de fato a Bíblia, se você leu assim, o Velho Testamento e você começa a ler as cartas de Paulo, você vê que Paulo usa um monte de coisa, usa salmos, usa os profetas, usa tudo. E no texto de Efésios, Paulo fala assim, Efésios capítulo 6, revestidos de toda a armadura do Senhor para que possa resistir os dias maus, sobre os dados inflamados do maligno. Então, também é um adjetivo, maligno. Mas origem da queda, como foi que aconteceu a queda? Aí é que aconteceu a história, né? A origem da queda é que ninguém sabe. A origem da queda, como é que foi? Aí é que aconteceu o negócio. As pessoas começaram, peraí, se existe um diabo, vamos descobrir dentro da Bíblia onde foi que ele caiu, o que foi. E aí procuraram, e aí viram que o texto de Isaías tem uns negocinhos assim bem interessantes para poder encaixar possíveis referências. Umas possíveis referências. Do que eu estou falando? Ó, e tu dizias, Isaías 14, 13, e tu dizias no teu coração, subirei ao céu, certo? Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Viram? Então as palavras céu e inferno que aparecem aqui já são um prato cheio para poder se pensar bem. Céu. Aqui eu tenho um personagem que está dizendo que vai subir ao céu. Aí assim, foi um prato cheio para dizer, é o diabo. Né? Só que todos nós estudamos teologia, caímos aqui na armadilha, na arapuca do texto isolado, de pegar um texto, um versículo e interpretar. Que é o problema da cristandade brasileira e do mundo inteiro, né? Não é falar de Brasil não, mas o americano também está cheio desses caras aqui. Mas vamos lá. Ó, basta pensar no capítulo 14, no verso 9, 11 e 15, a palavra inferno. Tem palavra que causa mais impacto na nossa vida do que inferno? Já faz um link, né? Inferno, diabo, diabo, inferno. Exatamente. Aí assim, aqui já tem um problema que é um errinho. É difícil a gente falar de Almeida, que estava lá toda aquela luta para traduzir a Bíblia, de falar de erro de tradução. Só que quando o Almeida pega a palavra hebraica que está lá no original, que é a palavra Sheol, ele traduz para inferno. E inferno na nossa cabeça é o quê? Onde que o diabo vive. A gente já pensa em sofrimento. Não é isso? Aqui vem a grande decepção. Esse inferno que a gente tem aqui em Isaías não é inferno de sofrimento. Porque ele está falando do Sheol. É a sepultura. É o contrário. Aqui é o lugar onde não tem vida na teologia hebraica. Onde que não está a presença de Deus. Não está a presença de Deus, não está a presença da vida, não está a presença de nenhuma obra humana. Ó, tanto que ele diz, olha só o que ele diz no 9. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti. Ó, se turbou. O que é turbar?
Se turbou, teve uma grande convulsão lá dentro. Mas olha só, para te sair ao teu encontro na tua vinda. Olha só, despertou por ti os mortos. Despertou. Se despertou os mortos é porque lá era a sepultura, o lugar onde não havia vida, não havia nenhuma expressão de nenhuma obra humana. O Isaías tem na cabeça, quando ele está falando do Sheol, ele está falando da sepultura. E vejam, a teologia judaica, nessa época não admitia nem vida após a morte. Porque na teologia judaica, a cabeça do judeu, ele pensa em Sheol como lugar final, o pó para onde vão os homens, e na teologia judaica não existia nessa época aqui a ideia de que uma alma sai de um corpo e vai para algum lugar, para o céu, para o inferno. O judeu não fazia parte da cultura dele. Não fazia parte da teologia judaica. E o texto ele é escrito para alguém segundo a sua cultura. Então, se o texto se abstém disso, no sentido no sentido cultural da palavra, o texto é muito preciso. Então, é uma linha que você está seguindo, uma linha reta. Não vai fazer curva, né? Exatamente, essa foi a minha ideia. Tem mais 2 versos. No 11 diz: já foi derribada no inferno a tua soberba. Que inferno é esse? É o Sheol, é a sepultura, o lugar para onde vão as pessoas que morrem, e lá não tem vida, né? Não tem o autor bíblico que diz: na sepultura alguém te louvará? Exatamente. Que sepultura é essa? É o Sheol. Salmo 88 no lugar. Exatamente. Cara, começa a fazer sentido, inclusive na sua leitura bíblica. Se você ler o seu salmista, ele sempre usa os sistemas, que é o lugar dos mortos sem habitação de nada. E eu faço é que assim, o tempo é pouco, a gente tem 1 hora para discutir. Às vezes esse assunto, quando a gente entra e que não tem tanto tempo, às vezes a gente acaba mais confundindo do que esclarecendo, porque a gente fica preso em algumas ideias que a gente não pode desenvolver porque o tempo não permite. Então a ideia seria ler o livro, porque no livro está todo o fundamento bíblico do que eu estou falando, né? Todo o fundamento. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 17, olha só o impacto, né? Salmo 17, verso 9 e 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. O que a gente pensa nisso? Ímpio no inferno, a gente já pensa, os ímpios vão ser jogados lá para sofrer. Né? Deus é ruim, vai... Só que na cabeça do salmista, primeiro, quem são os ímpios? Ele está falando de nações. Ele não está falando individualmente de pessoas. E todas as gentes que se esquecem de Deus. Quem são esses ímpios? São as nações, tanto que ele diz as gentes, né? As gentes lá no hebraico é os povos, né? E esse inferno é um lugar de sofrimento? Não. Então esse é um dos problemas que vai confundir a nossa cabeça, e confundiu a minha por todo o meu início de estudo da Bíblia, que foi encontrar essas palavras inferno e a gente sempre associar a sofrimento. E inferno dentro do Antigo Testamento nunca está falando de sofrimento. Nunca, nunca, nunca. A cabeça do teólogo judaico, a ideia de inferno como lugar de sofrimento a gente vai encontrar no Novo Testamento. No Velho não. Todo mundo que fala de Sheol e que o autor bíblico, que é o Almeida, que foi o nosso tradutor, traduz por inferno, causa um grande impacto, porque a palavra inferno, nós na nossa cultura ocidental, a gente liga a palavra inferno a sofrimento, então isso já leva a gente a um erro de interpretação. Nossa epistemologia é pautada na tradição. Só que quando o autor do Antigo Testamento está falando da palavra inferno, ele tem na cabeça, o autor bíblico, a palavra Sheol, que não tem nada a ver com sofrimento, né? Que tem a ver com sossego, descanso. Por exemplo, o Jó, ele desejava naquele sofrimento ardentemente ir para o Sheol. Ele queria acabar com aquele sofrimento dele. E ele diz, tem uma hora que ele diz, quem me dera que eu fosse para a sepultura agora. Aí se você for pegar lá no livro de Jó, a palavra sepultura, ela vai estar traduzida por inferno. E é Sheol. E é o Sheol. Aí você vê, o Jó, assim,
fazendo um jogo de palavras, o Jó estava desejando ardentemente ir para o inferno. Olha só, que se alguém estiver dormindo lá, me ouvindo meio com sono, vai dizer, esse professor está doido. Mas o Jó estava realmente desejando, o sofrimento dele era tanto que ele queria ir para o Sheol, que era ir descansar, acabar com aquele sofrimento, e na cabeça dele não tinha negócio de vou para os braços de Deus, eu vou para o céu, era literalmente a teologia judaica, eu vou para o pó, e lá eu vou ficar descansando. O Jó inclusive deixa essa ideia, né? Vou para o pó, onde eu terei descanso. Eles não tinham essa ideia como nós temos hoje. Hoje em dia, quando morre alguém, a gente já fica pensando, foi para o céu ou foi para o inferno, né? Tá pegando fogo ou tá tomando água? O judeu não existia isso na teologia judaica. Na cabeça do judeu, se você não é povo de Deus, então você já está, entre aspas, condenado. Eu acho que tinha povos que se submetiam ao povo de Deus, que eram chegados, mas a salvação na cabeça do judeu está na genética, né? Quase que na genética. Exatamente. Então, assim, duas palavrinhas, né, que levam a esse tipo de interpretação. É a palavra Sheol, que aparece dentro do texto constantemente aqui do Isaías. Isaías fala, eu selecionei aqui. Só no 14, o 9, o 11 e o 15, ele fala de Sheol. E a tradução do Almeida é inferno. Então essa palavra inferno, ela causa um impacto muito grande na nossa cabeça. Só que a gente só descobre isso quando a gente vai lá no original. E lá no original a gente vai ver que Sheol não tem sofrimento no Sheol. Quem vai para o Sheol vai descansar. Quem vai para o Sheol não vai ficar consciente. Como estar em coma. É como estar, a carne vai se desfazer. A carne vai se desfazer. Na verdade, eles não tinham ainda essa parte. Eu acredito em teologia na chamada revelação progressiva. Então, no Antigo Testamento, os judeus eles não tinham essa revelação que a gente tem hoje. Porque todos nós hoje cremos que quando morre alguém, o corpo vai para o cemitério, não é isso? E existe uma substância imaterial que vai para algum lugar. Isso a gente aprendeu a partir do Novo Testamento. Essa ideia não existia no Velho. Se você pegar todos os teólogos do Antigo Testamento, nenhum deles tem essa ideia de que eu vou morrer, eu vou para algum lugar, eu vou para o Sheol. Todos vão para o Sheol, segundo a teologia judaica. Só que quando a Almeida traduziu essa palavra em inferno, ela mudou tudo. Já começa a confusão porque a nossa tradição é católica, né? Do Ocidente. Exatamente. Então, no período da Inquisição, às vezes perguntam, mas por que eu já penso que isso? Por conta, tem que estudar história, um pouquinho de história. Exatamente. No período da Inquisição já começaram a pregar isso e essa divisão toda, né? Uma das coisas que eu gostaria de ver era o povo de Deus se libertar dessa palavra Lúcifer como o nome do diabo. Isso aí foi, pra mim, né, me dá vontade de vomitar toda vez que eu vejo alguém apresentando. O seu estudo exatamente é para disseminar, tirar esse negócio da cabeça do povo. O amarelo aqui. Exatamente. Essa Construir, porque não existe. Primeiro que Lúcifer é uma palavra latina, né? É uma palavra latina. E depois ela é uma invenção a partir de uma tradução. Todas as manhãs, quando eu acordo aqui no Barro Branco, que eu olho para o céu, eu vejo a Lúcifer lá no céu. Mas o que é a Lúcifer? É a estrela da manhã. O sol surgindo. Sabe aquela, quando você acorda, você olha para o céu, você tem uma noite muito iluminada, ali 5 da manhã, você olha, você vê a lua, e ao lado da lua você vê a Lúcifer. O crepúsculo, né? É aquela estrela, a estrela mais brilhante que tem lá no céu. É essa estrela mais brilhante que vai fazer com que o Isaías faça essa comparação dessa estrela que ele chama lá no hebraico de Rei Léo, com esse personagem que ele apresenta aí em Isaías, que é a Babilônia. Só que alguém acabou vendo o diabo. Mas explica o contexto. Por que você chega na decisão enfática de que é Babilônia? Pelo contexto. Ó, se você pegar, tem aqui, a quem foi dado esse juízo?
Se você pegar aqui, ó, Isaías 13, verso 1, o que diz aqui? Vamos lá. Peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Então a profecia, ela começa dizendo a quem ela se destina. Babilônia. Certo? E isso a gente tem que levar em consideração quando se fala da Bíblia. Mas e a questão da... Você não leva em consideração a dupla referência? Isso, vamos checar lá. Ó, o 19, 13 e 19. O que diz o 13 e 19? E Babilônia, o ornamento dos reinos e a glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Mais uma referência. Veja que ele já está aqui no meio da profecia, ele não fala nada de diabo, não fala nada de queda de anjos. No 14:4 ele diz assim, ó, ele volta a retomar. Então proferirás esse dito contra o rei de Babilônia e dirás. E depois no 14:22... Esse dito é a profecia. Exatamente. E depois no 14:22 ele diz: porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, desarraigarei de Babilônia o nome. Vejam, ele fala o tempo todo dentro da profecia sobre quem ele está profetizando, certo? Ele está profetizando sobre Babilônia. Eu descobri pelo menos 4 referências aqui, né? Ele começa a profecia dizendo que é Babilônia, ele termina a profecia dizendo que ele está falando com o rei da Babilônia, certo? Agora, no meio desse caminho, a interpretação alegórica viu aqui, opa, tem outro camarada aqui. Dentro desse, tem outra interpretação aqui dentro desse texto. Agora, eu sei que isso é uma prática comum no nosso meio, né? As pessoas elas vão descobrindo. Então ela lê lá uma praga de juízos, Deus usando a natureza para punir Israel, aí aparece lá a palavra gafanhoto, pronto. Isso foi o suficiente para dizer, esse gafanhoto aqui, ó, ele é um demônio. Entenderam? Isso é uma prática comum, é a prática alegórica que está enraizada aí no nosso meio e não tem como a gente tirar. Dentro da cultura hebraica, vamos polemizar aqui. Vamos polemizar. No Egito, o faraó adorava um gafanhoto também, né? O gafanhoto era considerado um deus entre eles, né? Sim. Aliás, vários animais que aparecem, né, dentro da escritura, eles eram animais. Mas a ideia é, na cultura egípcia, na cultura hebraica não. Na cultura hebraica não. Então assim, os autores bíblicos eles estão usando figuras. Por exemplo, eu ouvi um autor, que eu não abordo isso aqui no meu livro, mas eu vi um autor que ele disse que o rei Léo era uma divindade babilônica. Nas minhas pesquisas eu não encontrei. Rei Léo é a estrela da manhã, né? Dos problemas é que quem está profetizando é um hebreu sobre a Babilônia. Então não tem um dualismo, um ecletismo cultural, ou sei lá, uma mistura de culturas que vai confundir o leitor, ou você acha que não? É bem claro? Sim, ele pode estar pegando algum elemento, né? Porque os profetas, eles pegaram os elementos divinos. Que a pessoa está vendo, está participando. Exatamente, eles estão lá. Didático. Eles estão pegando elementos divinos, das divindades dos povos, para fazer as suas comparações. Então, quando fala do dragão, quando fala da serpente que está no mar, né? Geralmente fala da Síria, fala do Egito. Os profetas pegam, né? Eles são especialistas nisso. Eles pegam esses elementos divinos dos outros povos para colocar dentro das suas mensagens. Isso faz parte. Né? Isso faz parte, né? Agora, eu vou assustar mais ainda dentro do meu livro quando eu vou lá no Novo Testamento. E não sei se você chegou a essa parte da leitura, e vou dizer que é muito mais apropriado você usar a palavra Lúcifer biblicamente para Jesus do que para o diabo. Você chegou nessa parte que eu descrevo ali? Eu acho que sim, nessa parte do... Por quê? O que nos dá essa interpretação de dizer que Lúcifer é o diabo? Foi uma tradução da Bíblia, certo? Que o Jerônimos fez, que foi a Vulgata. Quando ele vai falar no Antigo Testamento na Vulgata, aqui onde o Isaías fala da estrela d'alva,
no hebraico, que ele chama de Rei Léo, o Jerônimo traduz a palavra Rei Léo como a palavra Lúcifer, certo? Então, foi uma versão, na verdade, que apresentou a nós essa palavra Lúcifer, uma versão católica, nem é uma versão protestante. É um teólogo católico de uma versão católica que joga a palavra Lúcifer dentro do protestantismo também, dentro do cristianismo. Isso ganha fama, né? E isso ganha fama, sendo que, o que é a palavra Lúcifer? A palavra Lúcifer é uma palavra que os romanos, quando olhavam para a estrela mais brilhante do céu, eles chamavam a ela de Lúcifer. O judeu, quando olhava para essa estrela mais brilhante do céu, ele chamava de Rei Léo. Os gregos, quando olhavam para essa mais brilhante estrela, eles chamavam de Fósforo ou Eósforo. Cara, isso é muito legal, porque em termos de episteme, né, de como eu sei o que eu sei, o idioma do Império Romano era o latim. Era o latim. Então, é exatamente por isso que vai popularizar, né? E aí, olha só, que eu escrevi aqui nesse capítulo. Na Vulgata, Lúcifer é Jesus. Certo? Porque se você pegar aqui, ó, ele diz, tá o texto aqui, eu coloquei até o texto em latim, ó, certo? Que é o da Vulgata. E havemos, né, temos muito firme a palavra dos profetas, e bem fazeis estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva, a Rei Léo, dos judeus, apareça em vossos corações. Olha lá no latim como ele traduz: e Lúcifer resplandeça em vossos corações. Ou seja, cristão que ouvia a pregação em latim, ele ouvia os pastores dizendo: deixem Lúcifer resplandecer em vossos corações. É o Evangelho, é Jesus Cristo. No caso, os padres usaram muito isso, então. Isso, tem que ver mais ou menos quando foi que a Vulgata surgiu. A Vulgata surgiu lá no 4º século. Por aí. Então, os cristãos que estavam lá, eles ouviam esse tipo de pregação em latim. Então, na cabeça deles, essa palavra Lúcifer não passava nem de perto ou nem de longe que fosse o diabo. Nós temos nessa época um bispo. Entre o século IV e o século V, a Vulgata. Então, nós temos um bispo nessa época chamado de Bispo Lúcifer, na Igreja Católica. Lá na Itália tem a Catedral de São Lúcifer. Então você imagina se fosse alguma coisa relacionada a diabo, nome de diabo, se a mãe ia colocar o nome do filho dele. É lá na Itália, então, em Cagliari, se eu não me engano, tem, né? Existia o Bispo Lúcifer. Esses negócios já estão bem claros na cultura europeia, que é Itália, país de primeiro mundo. Aí aqui a gente já ainda está nesse pensamento medieval, né? E a luta do Edivaldo é exatamente essa, né? São Lúcifer é um santo da Igreja Católica. É difícil de construir essa bolha, né? Porque hoje em dia, é que nem tá falando, Lúcifer pra gente, na nossa cultura do Ocidente aqui, é o próprio diabo. A gente tem série de Netflix aí que o nome é Lúcifer, e Lúcifer é o diabo, né? O menino fala de Lúcifer em casa, você já dá um tapa na boca. É a cultura ocidental, né? A cultura ocidental. Agora, não sei quanto tempo a gente tem, e isso não é para uma hora, isso aqui a gente ficaria o dia todo. A gente tem todo o tempo do mundo, professor. A gente ficaria o dia todo aqui discutindo sobre isso, mas assim, o meu ponto de partida de eu escrever foi quando eu percebi uma coisa. Jesus nunca falou dessa profecia, nem de Isaías, nem de Ezequiel. Aí eu fui procurar em Paulo. Paulo nunca falou dessa profecia como sendo queda do diabo. E Daniel? Aí eu fui ver o Antigo Testamento, dei uma pincelada em todo o Antigo Testamento, e nenhum autor pega essa... Porque a Bíblia, ela é construída na base... É o livro que está saindo, espero que saia esse ano, né? A Bíblia, 2 livros. A Bíblia, ela é um livro intertextual, é uma palavra que a gente tem na área de letras aí, a intertextualidade. O Novo Testamento, ele foi feito todo à base do Velho, certo? Ele foi construído todo à base do Velho, então a gente chama isso de intertextualidade. E nenhuma parte da Bíblia, nem no Velho e nem no Novo, faz intertextualidade com essas profecias para falar de queda do diabo.
Jesus falou muito da queda do diabo, nunca falou de Isaías nem de Ezequiel. E não deu detalhes. Jesus também não se preocupou em dar detalhes sobre a queda. Ele disse: é homicida, é ladrão, falou vários adjetivos dele. Mas Jesus nunca entrou no detalhe, e falta fé para a gente nessa parte. Então, quando alguém pergunta, então como é que você prova a queda do diabo? Não tem que provar, não existe. Não existe nada na Bíblia que fale sobre a queda do diabo. E no outro livro, outra coisa que eu tento desconstruir é: o diabo é um querubim. Não tem prova na Bíblia que o diabo é um querubim. Porque quando se fala de querubim, e que o diabo é um querubim, o alicerce é o Ezequiel, certo? Aí é só para ver o que eu quis dizer então. O que é esse querubim ungido? Aí é tema para o outro, porque senão se a gente entrar, a gente não sai mais. Entrando na questão da angelologia, o estudo dos anjos, o querubim é uma subclasse de anjo, né? Então, para mim, não é que não seja, é que eu não tenho prova também para dizer que o diabo é um querubim. Não tem para dizer que sim, nem para dizer que não. Que não, porque Ezequiel para mim não é parâmetro. Né? Aí eu vou dizer no livro quem é esse querubim então, que todo mundo pergunta para mim. Se esse querubim não é o diabo, quem é? Dá um spoiler, professor. Quem é esse eu querubim? vou dizer quem é o querubim. Para mim, a gente fala... Não, deixa para falar quem é o querubim no próximo podcast, a gente vai chamar ele. Não, senão a gente vai dar Aí tem spoiler. que dar um spoiler mesmo, para trabalhar com mistério. Então fala. Esse querubim... Só uma gotinha, só uma gotinha. Esse querubim, eu fui nas minhas pesquisas, que eu já tinha quase 40 anos estudando a teologia, e eu não sabia que um povo tinha tanta importância na história de Israel. Porque a gente pensa, Babilônia foi muito importante na história de Israel, prós e contras, tanto da parte de perseguir e destruir, como na parte de construção também. A Síria foi muito importante, o Egito tem toda aquela importância, né? E na vida do povo de Israel. Aí eu comecei a pesquisar. O povo que mais tem importância na história de Israel é Tiro, que está sendo citado em Ezequiel. Ao ponto do Ezequiel deixar todo mundo vai lá em Ezequiel 28, mas o Ezequiel, a maior profecia que tem em Ezequiel é sobre a ilha de Tiro, capítulo 26, 27 e 28. Uma boa parte. E lá pelas tantas, o Ezequiel vai falar sobre Tiro e o seu rei. Tu eras querubim ungido para proteger. Aí é que está toda a construção do meu livro. Por que o Ezequiel fala sobre isso? Mostra a capa desse livro que ele está falando. Que já é o querubim ungido, o título. A história é querubim ungido, é Lucel. Editora Lucel. Editora Lucel, que Deus abençoe, que fez um trabalho razoavelmente barato, né? Barato não significa que não é de qualidade. Por quê? Porque é um cristão que não está tendo retorno algum. Querubim ungido. A história, eu apresento a história no livro e falo do mito, que é o que está no nosso meio cristão. Que todo mundo diz, Satanás era um querubim ungido, que estava lá, regente de couro, todas essas bobagens. Para mim tudo é bobo, me desculpa aí, para mim tudo isso eu falo um português claro. Assim, eu já ensinei isso, certo? Eu comecei assim, mas para mim hoje não faz o menor sentido toda essa interpretação de achar que o diabo é um querubim, que ele era ungido, que ele era regente de couro, porque tudo isso está alicerçado em Ezequiel. Como eu não acredito que o texto seja isso, essa interpretação, eu acabo descartando tudo que existe por aí em termos de dizer que o diabo é um querubim, certo, e que ele é ungido. Porque a base da construção do argumento é que a Bíblia ela tem a sua auto-interpretação. Então a gente não pode deslocar um versículo para defender uma tese que a Bíblia não está falando. Posso dar outro spoiler, se for para pimentar? Fica à vontade. Tá, então por quê? Gente, porque sabe o Salomão? Que ele diz assim, aquela história da sabedoria, de querer sabedoria, né? Deus, o que você quer? Eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. E Deus falou para ele, não só sabedoria, você vai ter riqueza. Sabe quem foi o grande responsável pela riqueza do Salomão? Tiro.
Sabe qual foi a grande responsável por Davi ser o rei que foi? Tiro. Sabe quem é o responsável por a construção do templo de Salomão? Tiro. Tudo veio da ilha de Tiro. Toda aquela riqueza, toda a tecnologia, tudo que foi que Israel chegou àquele período de glória, que a gente chama de período de ouro, tudo começa com Tiro. Então, quando Ezequiel fala sobre a ilha de Tiro, ele na verdade está lamentando muito de como alguém foi tão importante para a história de Israel e que agora está querendo a destruição de Israel. Porque quando ele profetiza, quando Ezequiel profetiza contra e que surge a metáfora do querubim ungido, é uma profecia da decepção, de como alguém ajudou tanto e agora está querendo a ruína. Porque a profecia ela vem porque a ilha de Tiro, quando percebe que Jerusalém, que Israel vai ser destruído, ele fica assim: vou me aproveitar dessa situação. Foi por isso que surgiu a profecia. A ilha de Tiro, o rei de Tiro, vou me aproveitar dessa situação. O outro spoiler, gente: Davi conquistou todo aquele mundo lá, da época dele, né? A gente lê lá tem uma parte do livro da Bíblia que fala a glória de Davi. Sabe qual foi o único povo com quem Davi não mexeu? O povo de Tiro. A ilha de Tiro. Por isso que Jesus faz a citação lá de Tiro também, ele está fazendo uma alusão sobre a glória da ilha. A glória. Então assim, chega de spoiler, porque a ideia quando eu vi era não misturar os assuntos, porque misturar fica um pouco complicado e fica um pouco maçante até certo ponto. A nossa teologia até no Brasil está acostumada com a teologia sistemática e está apresentando a teologia bíblica. Não que a sistemática não seja boa, é que ele está interpretando a Bíblia segundo a própria escritura. Tanto que eu fui pobre de autores, porque eu me ative à escritura. Aquilo que a escritura diz, eu vou partir. Você usa algum apócrifo nos livros? Não, tem alguma citação assim, mas é coisa mínima. Coisa mínima, né? Eu vou dentro da escritura mesmo, vendo, manuseando o que o texto fala, e eu não encontrei subsídio para, dentro dos meus estudos, eu não encontrei subsídio para dizer que as duas profecias falem a coisa mínima sobre o diabo. Eu não encontrei, né? Não encontrei nenhum texto que se fale sobre isso. Então, foi justamente a questão do método alegórico que trouxe toda essa visão para nós de que seja o diabo. Foi a alegoria. Os cristãos dos nossos grandes mestres do passado, eles não deixa eu ver que palavra coloca aqui, eles não se contentaram em dizer como eu penso hoje. Nós não temos nenhuma revelação clara sobre a queda. Nós não sabemos como foi que os anjos caíram, a gente não sabe como foi que tudo aconteceu. Não foi a vontade de Deus revelar isso. Tanto que o autor, quem começa a história bíblica, não fala nada, que é Moisés. O que Moisés falou sobre ele vai falar da origem do mundo. Ele deu lá uma referência lá, metafórica, ó, tinha uma serpente aí. Essa serpente, depois a gente vai saber, aí sim a alegoria, porque a alegoria, vejam, se fosse só pelo que está lá, quem é essa serpente? Se não fosse depois do desenvolvimento no Novo Testamento, a gente jamais ia saber que aquela serpente ali era o diabo. Porque a gente só sabe que aquela serpente é o diabo depois. O discurso de Deus é: e a serpente disse. Veja que o Senhor não fala e ao diabo disse. Falou ao Adão, vai acontecer isso e isso pela sua desobediência. Falou a Eva, vai acontecer isso e isso pela desobediência. Mas não falou ao diabo o que ia acontecer pela desobediência. Falou a serpente. A gente só vai saber que essa serpente é o diabo no desenvolver da história bíblica.
Se a gente dependesse só de Gênesis, até hoje a gente estaria dizendo, quem é essa serpente que aparece aqui? Não teria noção de A que gente a não teria serpente noção. seria... Aí é que a alegoria é importante. Quando a alegoria ela é justificada, que eu digo assim, ela é autenticada dentro da Bíblia. Então, se Jesus não autenticou a profecia, se Paulo não autenticou, se Pedro não autenticou, se ninguém autenticou a profecia, por que que hoje um pregador qualquer vai autenticar essa profecia como sendo quer? Jesus nunca falou sobre Isaías nem Ezequiel. Paulo nunca falou sobre Isaías nem Ezequiel. Pedro também não. Nem o João nunca falou. Então assim, o meu raciocínio chegou a esse ponto. Se nenhum deles falou, é porque para eles não era. Não existia esse tipo de interpretação para eles. Porque se não acha que se Jesus achasse que Isaías era uma queda do diabo, Jesus não ia falar alguma coisa? Certeza. É o meu raciocínio. Não, porque Não sei se eu estou indo longe demais. Você está dentro da perspectiva, do panorama do texto, e não é fundamentalismo, porque está usando várias outras referências para dizer que, olha, nenhuma parte está dizendo que esse cara aqui é Satanás, ou esclarecendo a queda de Lúcifer como foi, né? E tem mais uma coisinha que... tem mais uma coisinha. Se perguntar assim, eu até cito isso no livro. Você faz uma pesquisa dentro da sua própria igreja. Por que vocês acham que o diabo caiu? De 100 pessoas que você interpelar, é provável que as 100 pessoas vão responder assim: ele queria ser maior que Deus e tomar o lugar de Deus. Até porque é com essa fala que ele vai convencer Eva, né? Agora defenda isso biblicamente. Mas aí está dentro do texto, 14. Subirei acima das mais altas nuvens, certo? Serei semelhante ao Altíssimo. Se eu quiser ser semelhante a você, eu não quero ser maior que você. Eu quero ser igual, semelhante. Então essa ideia de que queria ser maior, com esse texto aqui já não dá. Certo? Porque Jesus mesmo falou, né? Basta ao discípulo ser igual ao mestre, que ele falou? Então, não pode ser maior. Então aqui não tem essa teoria. Quando as pessoas vão falar sobre o diabo queria ser maior que Deus, eles vão citar esse texto. E aqui não está dizendo subirei e serei maior, vou tirar o lugar de Deus. Ele diz semelhante ao Altíssimo. E tem autores que dizem aqui que o Altíssimo aqui é o Rei Léo, que ele tá, né? Que ele dizia que era uma divindade da própria cultura babilônica. Tem outros autores que vão dizer que esse Altíssimo é o próprio Deus, que ele queria ser semelhante. Tem várias... O significado de Altíssimo é o mais alto, né? O mais alto. Então ele queria ser semelhante. Veja que aqui já queria ser o maior. Já descarta essa ideia. E depois, contudo levados serás ao Sheol, O mais baixo. o mais profundo do abismo. E quando ele chega lá no Sheol, o Isaías fala, no Sheol, o que tem lá no Sheol? Os mortos. O lugar de silêncio. O lugar do silêncio. E aí aqui é um negócio que eu fiquei encantado aqui com a inspiração que eu tive para escrever, né? É que o Isaías fala que quando a Babilônia chegar lá no Sheol, os mortos estão todos sossegados. Aí ele vai fazer uma figura de linguagem que a gente chama em língua portuguesa de prosopopeia, que você dá vida a quem não tem vida. Os mortos vão recepcionar a Babilônia. Os mortos vão dizer: era esse o varão? Tem até um verso aqui, né? O 16 e 17 aqui, ele diz assim: os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Veja que eles consideram o rei da Babilônia como um varão, um homem. E no 17: que punha o mundo como um deserto, assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir só. É esse cara todo poderoso que agora está aqui, igual a qualquer um de nós. Eles se assustam de ver alguém tão poderoso chegando no Sheol. Eu acho interessante também que na capa do livro você pôs a Torre de Babel, A correto? Torre de Babel, exatamente. Que com a fala do... Como que era o nome do
do governador da Torre de Babel? A boca dos outros? Não, o que fala, não, vou subir a torre até tocar o céu. Entendi, o Nimrod, né? O Nimrod, ele mesmo. Essa fala também remete a ele, né? Também. Então, aí a gente vê que ele chega lá destruído. Certo? Como um qualquer, né? Na cultura pagã, os reis eram deuses também, né? César, exatamente. Os reis antigos eram como um semideus, né? E eles não acreditam quando esse personagem chega lá. Mas veja, tem uma figura de linguagem, que é a prosopopeia, que os mortos do Sheol, todo mundo desperta. O Isaías fala essa figura, eu sou apaixonado por figura, estou fazendo um livro que vai dar mais de 3.000 figuras de linguagem. Eu vou fazer uma enciclopédia, eu estou acabando, é um dicionário só de figuras. Só de figura de linguagem, porque é a minha grande paixão. Então eu reviro todas as figuras de linguagem da Bíblia que eu encontro, metáfora, metonímia, prosopopeia e tal. E as figuras de linguagem são uma grande armadilha para quem interpreta a Bíblia de forma displicente. É uma grande armadilha. Então, se você não prestar atenção... E, infelizmente, o querubim ungido foi uma figura de linguagem que virou uma arapuca assim e caiu. Como também Rei Léo. O Rei Léo também foi uma figura de linguagem que ninguém prestou atenção, caiu nessa armadilha aí e fez uma interpretação que não tem nada a ver. E se você for ver a estrela da manhã, pela Bíblia, ela está muito mais associada a Jesus, que a estrela da manhã que vai dar o Lúcifer. Sim, estrela da manhã é o Lúcifer. Jesus é apresentado o tempo todo, né? A resplandecente estrela da manhã lá do Apocalipse. Quando Jesus nasce, é essa estrela que está no céu, que os reis estão seguindo, né? Exatamente. É as estrelas que você acorda, eu sempre brinco, né? Quando eu vou levar minha filha às vezes num ponto, 5 da manhã, perigo, infelizmente é um protesto aqui no Barro Branco, a gente ainda tem que levar as nossas esposas e filhos no ponto. Aí eu falo, olha a Lúcifer lá em cima, né? Olhando para nós. Para mim, a Lúcifer não passa dessa estrela que encantou o mundo através dos tempos, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Satanás. Maravilha. Então nós estamos chegando aos nossos finalmente, vai ter parte 2, parte 3. Parte 2 do querubim ungido. Isso, parte 2 do querubim ungido, do nosso autor Odivaldo, professor de teologia, professor no meio secular, trabalha no governo do estado também. E somos colegas. E tá fazendo esse livro. Tem título já esse novo livro? Talvez eu transformo numa enciclopédia de figuras de linguagem da Bíblia. Olha aí. Logo menos nas plataformas Amazon e etc. Vai estar disponível, se Deus quiser. A gente poderia estar fazendo um sorteio, né? Aqui no próximo podcast. Dos livros? É porque vai demorar. Mas a gente pode fazer um dos que estão presentes aqui hoje. Com certeza. Então, no próximo podcast que o Odivaldo estiver, quem deixar os primeiros 5, quantos exemplos? A gente vai ver, mas isso. A gente vai fazer vamos programar certinho, vamos programar porque a gente não sabe quantas tiragens tem, né? E a gente vai chegar aos finalmente com a mente brilhante aqui da nossa cidade de Tiradentes, mais um cristão de quebrada. Hoje o papo foi um pouquinho mais sério, né? Foi mais meio de estudo, não foi tão humorístico que nem os últimos, né? Mas faz parte do nosso contexto. A verdadeira teologia é aquela que te bota de joelho no chão e adora o Criador. Porque é para isso que nós estamos aqui, para isso que o Odivaldo também lê, escreve, estuda e se dedica para levar o conhecimento da parte de Deus para o povo, não só o povo cristão, mas todos aqueles que ainda estão inerentes a esse mundo capitalista, opressor e selvagem. Nós vamos ficando por aqui, mais um cristão de quebrado. Não fala alguma coisa, Odivaldo? Não, é só agradecer aí pelo convite, né? E estamos aí. Qualquer situação aí pode chamar que a gente vem aí. Até os próximos. Valeu, até a próxima.